ao projeto Profissão Saúde do Grupo Liberal em parceria com o Centro Universitário Fibra. E o nosso bate-papo de hoje será sobre vacinação, principalmente diante desse cenário que a gente está vivendo ainda de pandemia do novo coronavírus. E a gente vai conversar com a Cíntia Brígida. Cíntia, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. A Cíntia é enfermeira e coordenadora do curso de enfermagem do Centro Universitário Fibra. Primeiramente, a gente precisa contextualizar, né, Cíntia, esse momento que a gente está vivendo. Assim, a gente já teve um bom avanço, né, aqui no Pará. Mais de 7,5 milhões de população, né, de habitantes, e a gente tem 85, um pouco mais de 85% dessas pessoas vacinadas com pelo menos 2 doses. Sempre é um bom motivo para a gente comemorar. Verdade, e obrigada pelo convite. Sim, o momento ainda é bastante preocupante, né? A questão da liberação da máscara, mas ainda o cenário ainda não é o indicado. Considerando os dados que você falou aqui, a gente ainda não conseguiu alcançar uma meta ainda significativa de pessoas vacinadas, e nós estamos nessa luta contra a Covid-19, né? O Centro Universitário Fibra, o curso de enfermagem, desde o dia 3 de fevereiro, e nós estamos participando da campanha em parceria com a Prefeitura de Belém, né? A Secretaria de Saúde. E aí nós começamos essa vacina lá no dia 3 de fevereiro, no Drive, lá na Gentil, montamos os postos de vacinação, e desde aí nós estamos nessa luta contra a Covid-19. Há esse envolvimento muito grande, muito legal da enfermagem, né? Eu sou enfermeira e nunca tinha participado de uma campanha com essa magnitude. É algo assim para ficar na história, ficou na nossa história, na nossa vida profissional, mas ficou também no nosso coração, porque quando nós iniciamos lá em fevereiro de 2021, nós começamos com a faixa etária de 85 mais, né, os idosos de 85 anos, com a Coronavac, com a vacina da Coronavac. E aí era assim, cada dose é uma alegria, uma satisfação, a gente via. E era tudo uma novidade, né, Cíntia? Então era algo a se comemorar, assim. Era aquela vacina, aquela dose significava a vida ou a morte. Sim. Então a gente via naqueles rostos a alegria, a esperança. Então era cada manifestação, né, de aquele sentimento de gratidão. A gente foi assim, momentos maravilhosos, realmente. Porque foi, antes disso, um momento muito angustiante, Muito. né? Onde a gente teve muitas perdas. Verdade. Inúmeras, né? Milhares de perdas. Então, ninguém se sabia o futuro, né? Ninguém sabia para onde ia. Verdade. E quando chegou, finalmente a vacina, chegou aquela pontinha de esperança, né? Verdade. E esse público, na época, eles estavam confinados. Então, foi um momento que a família, né, tirou eles de casa, colocou dentro do carro e levava para o Drive para a enfermagem fazer a vacina. Então, foi um momento assim muito bonito dentro da nossa profissão, dentro das vidas, né, das nossas vidas. E legal também que nós ganhávamos muitos mimos, né? E nós ganhávamos chocolate, ganhávamos... a gratidão, a gratidão, né? Aquele sorriso, aquela lágrima, aquilo ali era uma satisfação. Porque nós chegávamos, nós tínhamos horário para entrar, né, para iniciar, e o idoso, ele tem aquela cultura de chegar muito cedo. Então, eles chegavam lá às 6 horas da manhã, né? E a gente já sentia aquela obrigação de chegar lá às 7 horas da manhã para começar o atendimento. Porque aquele público todo era prioridade, então... Era prioridade, eles amanheciam lá na frente do nosso posto. E aí a gente fazia de tudo, todo o esforço para chegar bem cedo, para atender. E assim, todos os alunos de enfermagem também, todo mundo muito envolvido, iniciávamos cedo, aquela fila assim quilométrica, e a gente, né, aquela movimentação toda, e o cuidado que a gente tinha, né, de vacinar dentro do carro,
levávamos a vacina dentro do isopor até o carro, porque a gente tinha a preocupação de manter a vacina ali numa temperatura adequada. Sim. E aí levava até ao carro, aí você via lá aquele idoso tão feliz. Nós vacinamos tanta gente com mais de 100 anos, que é inacreditável. Quando você via a faixa etária dele, né, que fazia o registro, o cadastro, nossa, ele tinha 100, 105, 110. Nós vacinamos um senhor, me lembro bem, que ele era da época da Segunda Guerra, né? Ele era pracinha, né? Sim. Que chamam. Então, foi momentos assim, interessantes. E aí, no decorrer desse período da campanha de vacinação, ela foi acontecendo uma diminuição dessa faixa etária, né? Aumentando muito o fluxo, o volume. Para você ter uma ideia, está fazendo agora, né, um ano de campanha, e nós chegamos numa faixa etária dos 70 anos, né, que eu acredito que foi o maior volume de pessoas vacinadas. Nós, em média, nós atendíamos de 1.000 a 1.500 pessoas no nosso posto de vacinação. Só no posto da fibra? Só no posto da fibra. O nosso efetivo de alunos, né, era 60 alunos, contando, na verdade, de uma maneira geral, contando com os alunos de enfermagem, os nossos alunos egressos, que já foram alunos que se formaram em enfermagem, né? Porque e se dispuseram a ajudar, porque era uma exigência muito grande que a vacina da Covid, por ser muito nova, né, só podia ser administrada pelo enfermeiro. Então, nós tínhamos ali, contávamos com uma gama de voluntários, enfermeiros, pessoas assim, que saiu do seu plantão, do seu serviço e diziam assim, olha, enfermeira, eu quero lhe ajudar, me coloque na escala. Então, aí a gente contava com essas pessoas que eles não ganhavam nada. Maravilha. Era só a satisfação. A solidariedade, né? A solidariedade, verdade. Isso ali foi maravilhoso. Eu adoro contar, eu adoro falar e deixar esse registro dessa experiência que nós vivemos, porque uma campanha de vacinação dessa proporção, se Deus quiser, a gente não vai mais ter. Eu acho que só daqui a 100 anos, né? Não sei, né? Pegou a gente de surpresa, esperamos que seja bem mais lá para frente mesmo, né? Uma outra ocorrência dessa. Agora, Cíntia, é legal você falar, quando você fala, a gente vê a paixão, né? No trabalhar a serviço da sociedade. E o profissional de enfermagem, ele tem que ser assim, né? Ele tem que se doar. A nossa profissão, ela é um misto, né? Tem toda uma área técnica, você precisa fazer o procedimento, mas abaixo disso tem coisas que é muito maior, que é a empatia com o próximo, a questão emocional que você tem que estar trabalhando, porque você está lidando com muitas vidas, né? E isso a campanha de vacinação fez um amadurecimento muito grande nas nossas vidas, na vida dos enfermeiros que estavam trabalhando, na vida dos alunos de enfermagem. Porque os enfermeiros não estavam só no processo de vacinação. Os enfermeiros estavam dentro dos hospitais também. Exatamente. A gente não estava só na campanha de vacinação, né? A gente estava vivendo aquele dia a dia na linha de frente, né? A gente ainda estava tendo muitas mortes, internações. Eu sou uma sobrevivente da Covid, né? Eu acho que Deus falou assim, ó, não deixa ela aí, não leva ela, porque ela tem muita gente para ajudar, para vacinar, né? E aí eu também adoeci pela Covid, graças a Deus, né? Mas foi antes da vacina, graças a Deus eu fiquei bem. Mas assim... Está com as 2 doses? Já estou com a terceira, Terceira né? dose, já estou olha com a terceira. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu superar tudo isso. Mas o papel da enfermagem durante a pandemia foi muito interessante, foi muita entrega, mas também nós tivemos muitas perdas, né? Com certeza. Nós tivemos muitas perdas. Com certeza. Muitos profissionais de saúde, muitos enfermeiros que adoeceram e faleceram. Professores também que adoeceram, né? Sim. Professores de enfermagem da nossa região que evoluíram a óbito.
Mas, graças a Deus, eu acho que a gente agora, esse cenário atual, está trazendo já uma tranquilidade, uma esperança. Exatamente, Cíntia. E esse processo também de vacinação, do posto de vacinação da Fibra, né, que era um posto central no centro da cidade, né, de Belém, que conseguia atrair vários bairros, na verdade, até porque era rápido, era grande, né? Tinha muita gente, como você disse, muito profissional disposto a ajudar, mas também foi um grande laboratório para os estudantes de enfermagem, né? Verdade, foi um grande laboratório. Ali nós aprendemos algo que é muito novo, era a vacina, né, da Covid. Nós tínhamos que estar todo o tempo nos capacitando, todo o tempo nós capacitávamos os alunos de enfermagem, dando treinamento, principalmente a respeito dos eventos adversos, que tinha, né, era uma preocupação muito grande, como seria a reação da população em relação à vacina. A questão também que nós trabalhávamos muito é a questão do registro, Sim. Porque nós tínhamos que atender uma população X. Quanto mais pessoas nós vacinávamos, maior a cobertura, maior a chance da gente sair da pandemia. Então, a gente trabalhava, dava muito treinamento, a gente tirava às tardes, né, quando estava bem mais tranquilo, tirava os grupos e fazia os treinamentos em loco, né, com as equipes internas, convidávamos professores, outros enfermeiros. Eu fiz vários treinamentos internos também lá, orientei muitos alunos em relação a como seria todo esse processo de vacinação, e foi um crescimento acadêmico muito grande para todos. Para você ter uma ideia, o nosso efetivo de alunos que participaram, né, foram alunos do início do curso até os alunos concluintes. Teve a participação de todos os alunos envolvidos. Cada um tinha uma função. Um registrava, outro recebia, um conduzia o paciente para tomar a vacina. Nós tínhamos um fluxo, nós tínhamos um processo de trabalho para todo mundo ser bem recebido dentro da instituição. Uma experiência sem igual, né? Uma experiência, esses profissionais, futuros profissionais, que na verdade já devem alguns ter saído já, né, da universidade, sim. Estão muito mais bem preparados, né, para encarar o mercado. Verdade. Agora, final de 2021, né, nós formamos 2 turmas de enfermagem, já lançamos no mercado de trabalho enfermeiros já com essa experiência de campanha de vacinação, porque não é só uma vacina, né? Nós temos Coronavac, AstraZeneca, nós temos Pfizer, nós temos a Janssen. Então, nós estamos trabalhando com 4 tipos de vacina que precisa de muito treinamento, precisa de muita orientação, porque cada vacina é uma vacina, né? Nós iniciamos com a Coronavac, né, com os idosos, depois veio a AstraZeneca, aí nós tivemos a situação da AstraZeneca não ser indicada pelo Ministério da Saúde. E tudo isso uma descoberta constante, né? Então, exatamente. Tinha que se atualizar, né? Tinha que acompanhar, tinha que ter esse cuidado com o cidadão. Quando veio a Pfizer, essa vacina muito nova, né? Ela precisou de um cuidado maior, porque ela precisava estar numa temperatura ambiente. Então, eu precisava controlar a temperatura do ambiente onde a vacina estava. Então, não deu mais para a gente continuar com o drive. O que é que nós fizemos? Nós entramos, trouxemos o posto para dentro da fibra e nós utilizamos o auditório e ligávamos todos os ar-condicionado para manter uma temperatura, para deixar bem gelado, para poder manter a estabilidade do ambiente externo. Sim. E onde ficava a vacina. Então, a vacina da Pfizer foi um desafio para a gente, né? Porque ela é totalmente diferente. Diferente, porque ela tem que ser preparada, ela é recebida de uma forma pelo município, pelo Estado, pela Câmara Fria, né? Até chegar realmente lá no usuário, na pessoa que vai tomar a vacina, ela tem toda ela é cheia de etapas. Então, tem um controle rigoroso. Legal saber disso. A gente acaba não sabendo, né, esse processo.
E aí ela tem toda uma etapa. Quando ela chega no braço da pessoa, ela tem que estar ali perfeita, na temperatura ideal, com a técnica ideal. Então é isso que no curso de enfermagem a gente preza muito, né? Essa orientação de como é que você tem que fazer, trazendo a segurança para o teu paciente, para o teu cliente. Com certeza. E tem também a questão da Janssen, né? Que era uma única dose e inclusive ela foi enviada para localidades mais, né, distantes, de dificuldade de acesso. No Pará a gente tem essa, né, geograficamente a gente não é tão favorável com relação ao deslocamento, né, então ela foi priorizada para locais mais distantes e quem estava junto era a equipe profissional de enfermagem. De enfermagem, verdade. A Janssen tem uma logística muito boa, né? Porque você faz uma dose e deixa para fazer daqui a um bom tempo um reforço. Então o Ministério da Saúde mandou para o interior por conta dessa logística, né? E essa extensão de território que é o nosso estado, né? Em locais mais distantes, essa vacina, graças a Deus, conseguiu chegar. Mas agora ela está disponível, agora aqui na região metropolitana de Belém, para ser mais específica, no município de Belém. Ela está compondo o nosso cardápio, o nosso leque de vacinas para fazer reforço. Né? Então, ela já está disponível. E aí agora a gente já chegou na 4ª dose, né? Agora, esse final de semana, foi liberado pela Secretaria de Saúde a 4ª dose para quem tem 75 anos ou mais. Então, a gente já está aí com esse público. Olha lá o que a gente começou, né? 85, primeira dose, a gente já está fazendo a 4ª dose das pessoas que têm 75 anos ou mais. Então, e é bom sempre a gente falar que esse processo de vacinação, ele é primordial para esse cenário que a gente está já de controle, né, da doença, controle do vírus que está circulando, apesar de terem outras variantes, mas a vacinação ela é primordial para esse controle. A gente não vê mais afogamento de hospitais, a gente já não vê mais número alto de mortes, né, de óbitos, então a gente não pode negligenciar esse processo, né, Cíntia? Verdade. E a enfermagem agradece, né? A gente observou que graças a Deus, por conta da vacina, da campanha de vacinação, a quantidade de internações diminuiu, né? Isso diminui a sobrecarga do trabalho da enfermagem. Mas assim, a enfermagem continua na luta, né? A gente ainda está vacinando, a gente ainda está na linha de frente. Ainda estamos aí ainda nessa luta. Nessa missão, né? Nessa missão. Agora, Cíntia, tu percebeste, como coordenadora do curso, né, de enfermagem da Fibra, tu percebeste que diante dessa situação, onde toda a população, toda a sociedade estava vivenciando, acompanhando pelas televisões, pelos noticiários, as profissões envolvidas diretamente nesse processo de salvar vidas, tu sentiste essa diferença na procura do curso de enfermagem? Sim, com certeza. O curso de enfermagem, ele alavancou muito, né? Nesse período de 2020 para cá, aumentou muito a procura. O curso de enfermagem da Fibra, ele é um dos cursos mais procurados. Então, nós estamos tendo realmente uma demanda muito grande de alunos, né, de vagas na nossa instituição, por conta que nós conseguimos mostrar o que nós fazemos, né? E agora a gente está nessa fase bem mais tranquila, vamos dizer assim. E só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que está muito legal, muito gostoso, né? Até porque é um assunto atual, né? É um assunto que a gente ainda está vivenciando. Só deixa esse recado da importância de procurar a vacinação para a gente combater aí, sair desse cenário de pandemia. Então, gente, aqui é um apelo, né? Vamos fazer a nossa 3ª dose, o público adulto. A gente está observando que ainda precisa as pessoas terem a consciência que precisa fazer as doses de reforço, as mães levarem suas crianças
de 5, né, a 11 anos para fazer a vacina e os idosos agora com a 4ª dose. Então, vamos lá, a gente agradece e obrigada. Cíntia, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Lembrando sempre, viu, gente, que o Centro Universitário Fibra é referência nos cursos de saúde, né, com nota máxima no MEC. E para você agendar a sua prova online, basta acessar o fibrapará.edu.br. Para você, muito obrigada por ter acompanhado esse bate-papo e até o próximo episódio.